mas a gente vai ter nesse momento uma conversa que a gente chama de conversa de vida, né? E, na realidade, o que a gente tem feito nesses domingos, esses 3 últimos domingos, é que eu tenho convidado algumas pessoas da nossa igreja para que a gente possa conversar. A gente faz isso nas Casas Vivas. A Viva começou com várias conversas, eu trazia um tema, trazia uma proposta, e a gente conversava sobre elas. E no primeiro domingo foi o Gabriel, que trouxe perguntas altamente teológicas. Gabriel vai ser gravado por isso. Depois a Monique, na semana passada. E hoje eu resolvi convidar um casal que, na realidade, está na Viva desde o começo, desde a reunião 1, né? Que é o Felipe e a Verônica. São um casal muito importante para mim, porque a gente teve algumas mudanças ao longo desse período, desde que a gente começou os encontros, que a gente nem chamava de Viva, era só um encontro na casa. E do dia para a noite, a gente não teve mais o local que a gente se reunia nas terças-feiras. E eu pensei, meu Deus, onde que a gente vai se reunir, né? Porque a pessoa que hospedava a gente na casa dela pediu pra gente não se reunir mais lá a partir daquela semana. E eu falei, tá bom, então vou pensar o que eu vou fazer. E aí, prontamente, eu pensei, bom, vou falar com o Felipe e com a Verônica. Eles abriram o espaço do salão de festas, onde hoje acontece a Casa Viva do Leblon, mas a gente se reuniu lá não só nas terças-feiras, a gente fez muito culto lá. E a gente sabe que é uma demanda enorme você receber uma igreja, pessoas na casa, né, no Play. Então, para mim, isso é um motivo assim, de muita gratidão. E hoje eles fizeram as perguntas. Então, chega aí, por favor. São só 25. Podar o Felipe. Só ser podado. Então, assim, talvez alguém não esteja acostumado com esse modelo de... Talvez, poxa, mas é uma pregação? Pois é, a gente conversa ao redor do Evangelho. Então, a nossa base de reflexão vai ser a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas as perguntas serão do Felipe e da Verônica. E o interessante disso é porque, apesar da gente estar muito acostumado com o modelo de auditório, em que uma pessoa fala numa tribuna para várias pessoas, vocês sabem que Jesus ele ensinava com gente perguntando coisas para ele. Às vezes os discípulos perguntavam, às vezes a multidão interrompia. Quando Paulo, por exemplo, chega no Areópago de Atenas, eles estão conversando ali e Paulo apresenta o Evangelho. Então, eu desde o começo gosto muito dessa ideia de conversa. O Felipe é um grande perguntador, advogado, né? Então, ele vai trazer, ele e a Verônica, quer dizer, o que a Verônica deixou o Felipe trazer. O certo é esse, a respeito da nossa conversa aqui. Então tá, vamos lá. Pode começar? Pode. A primeira pergunta é, o que significa ser luz do mundo e sal da terra no contexto da nossa rotina? O que significa? Bom, deixa eu explicar primeiro da onde que vem essa ideia, essa figura de linguagem. Sal da terra e luz do mundo. São 2 figuras usadas por Jesus. A primeira, o sal da terra, é porque no Antigo Testamento Deus faz um pacto de sal com o povo de Israel. O que é o pacto de sal? É um pacto de fidelidade. No nosso mundo, na nossa cultura, não existe essa figura mais. E aí eu fui pensar, eu falei, será que não existe? E aí eu descobri que na Marinha, os tripulantes de submarino, eles fazem um pacto de sal. Então, quando você começa a trabalhar no submarino, você tem que comer sal. Que é como se fosse um acordo que diz mais ou menos o seguinte, você está comigo até se preciso for comer sal, a pior coisa que tem para se comer. Então, o pacto de sal é um pacto de fidelidade que Deus faz com o povo de Israel. Isso acontece algumas vezes entre pessoas também no Antigo Testamento. Mas a ideia central é que o pacto é um jeito de Deus dizer para o povo, olha, nós vamos preservar essa aliança e preservando essa aliança a gente preserva a vida um do outro. Então, sal. Pois bem, a segunda figura é a luz. Vocês são a luz do mundo. Hoje, a cidade luz é Paris, certo? Mas no tempo de Jesus, a cidade luz era Roma. Os imperadores romanos diziam que a cidade luz para os povos era o Império Romano. Jesus está usando essas 2 figuras, essas imagens, para dizer para aqueles discípulos dele que a fidelidade que preserva o mundo e a luz que ilumina a escuridão do mundo não é nem o pacto de sal do Antigo Testamento e nem a cidade Roma, mas são os discípulos agora que carregam os sinais do reino de Deus. Então essa é a primeira coisa. Ser sal da terra e ser luz do mundo é carregar os sinais de um novo mundo, do reino de Deus, para a história. Então os cristãos são as pessoas responsáveis por preservar a putrefação do mundo. Certo? Então, em tese, nós deveríamos, por sinalizar o reino de Deus, impedir o avanço da maldade e da morte no mundo, seja onde for. E aí quando a gente pergunta, como é que a gente faz isso na rotina do dia a dia? Lembrando que essa expressão, ela termina dizendo o seguinte, para que os homens, as pessoas, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ser sal da terra e ser luz do mundo provoca o fato de que as pessoas vão olhar para Deus e dizer muito obrigado.
Então, quando nós, discípulos, somos sal da terra e luz do mundo, alguém está sendo beneficiado. Isso significa que a gente pode até praticar boas obras e o resultado da gratidão não ser a Deus, mas ser a gente. Então tem muita gente que faz obra social, boas obras, e no final ele espera que alguém diga para ele o seguinte: obrigado por isso que você fez, pelo que você fez comigo. No caso dos discípulos de Jesus, a gratidão é dedicada a Deus. Então é como se o sal, que é uma coisa que você bota no alimento, ele some. Certo? Então, o que a gente faz como sal da terra e luz do mundo, a finalidade não é a gente. A finalidade é que a gente desapareça e as pessoas possam dizer, obrigado, Senhor. Isso significa, então, que na rotina do dia a dia, ser sal da terra e luz do mundo, é evitar o avanço da maldade e produzir uma sociedade, um contexto de vida e de saúde. Seja onde for, no que a gente faz. Isso cabe dentro de uma empresa, das relações humanas, isso cabe dentro de uma igreja, cabe em todo e qualquer contexto. Tudo que a gente faz que impede a morte, a putrefação do mundo, é ser sal da terra e luz do mundo. É óbvio que em Mateus capítulo 5 ao 7, o que está no contexto é a ética do reino de Deus. Não pagar mal com mal, perdoar, não ser ganancioso, você, enfim, honrar as pessoas, você não ficar ansioso pelo dia de amanhã. Tudo isso que Jesus fala, do capítulo 5 ao capítulo final do capítulo 7, provoca o ser sal da terra e luz do mundo. Então, no dia a dia, em uma frase seria impedir o avanço da morte e da maldade no mundo com a nossa atuação. Então, os discípulos de Jesus são aqueles que estão atuando para salgar um mundo em putrefação, então não deixar o avanço da morte, e iluminar. A luz, ela nunca é feita para a gente ficar olhando para ela, né? Se você ficar olhando para a luz, ela te ofusca. A luz, ela existe para a gente olhar para o que está ao nosso redor. Então, o papel de ser luz do mundo é, digamos assim, colocar um holofote naquilo que Deus está fazendo na história, no mundo. Então, no nosso dia a dia, eu diria que é estar pactuado em produzir vida. É ter esse pacto de vida para o mundo e para a sociedade. E para a gente, né? Porque a gente também precisa de vida, né? Então, a gente se destrói, a gente entra em angústia, sofrimento. Então a gente precisa também estar vinculado a dizer o seguinte: eu não vou permitir que a morte me domine, né? É isso. Pode seguir? Pode seguir. A segunda é o seguinte: o que devemos fazer quando a nossa fé parece menor do que os problemas do cotidiano? Essa é uma pergunta de cansaço. De cansaço, né? De alguém que está assim, meu Deus, o que eu faço diante dos problemas? Olha, eu acho que uma das capacidades mais importantes que a gente tem que ter na vida é a capacidade de sofrer. E é o que a gente menos gosta, né? Porque o sofrimento é ruim, né? Mas como é que a gente... o que a gente faz, né? Primeiro, continuar confiando em Deus. Como é que a gente aumenta a nossa fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a gente aumenta a nossa fé com o Evangelho nutrindo a nossa alma, né? Agora, a fé, ela é igual um músculo. Eu não tenho muito, então não dá para me usar como exemplo. Mas o pessoal está malhando aí, tomando uns negócios, tem mais músculo. A fé é igual um músculo. À medida que a gente nutre e à medida que a gente vai fortalecendo ela, isso vai criando na gente a capacidade de galgar coisas maiores, né? Então, é importante entender que não existe fé sem relação. A palavra fé, pistis, é confiança. A palavra emuná no hebraico é confiança. Então, toda fé nasce de uma relação. Então, Deus é alguém confiável. Isso é ter fé. É entender que Deus é alguém em quem eu posso confiar. Ele é confiável. E o fato de Deus ser confiável causa em mim algum tipo de segurança, né? Então eu me sinto seguro diante de Deus, porque Ele é confiável. Porque os problemas do cotidiano, eles sempre vão existir. E na realidade, se a gente olhar para a Bíblia, todo mundo que viveu coisas extraordinárias, o que Deus fez foi dar mais problema para essa pessoa. Então você quer ter uma fé pequena, frágil, não tenha problema. Entra dentro do teu quarto, bota o ar-condicionado no 18, liga a Netflix e passa a vida lá. Se você quer ver coisas extraordinárias de Deus, você vai ter que ir para a vida. Porque é na vida, na realidade das coisas, que a gente vê Deus agindo. Por quê? Porque eu vou me encontrar numa coisa que a gente não gosta, que é frágil e inseguro. E o que eu faço diante da minha fragilidade e da minha insegurança? Eu tenho que aprender a confiar mais em Deus. E continuar nessa confiança caminhando. Então, a fé é confiar radicalmente em Deus. E diria que um passo 2 é fazer coisas com Deus. A galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, são homens e mulheres que realizaram coisas com Deus. Não é só gente que acreditou em Deus, mas é Deus, eu sou o seu parceiro nessa proposta aqui de mundo. Vamos fazer alguma coisa juntos. E isso, gente, pode significar empreender, estou usando essa palavra, né, de fazer alguma coisa. Pode ser plantar uma igreja, pode ser cuidar do teu escritório, pode ser cuidar da empresa, pode ser, enfim, pode ser tantas coisas na vida. Porque eu não acredito que a gente só faz coisas com Deus no ambiente religioso. A gente empreende com Deus na vida. Até porque se a gente não empreendesse com Deus na vida, como é que a gente seria sal da terra e luz do mundo?
Então a gente precisa de gente para entender como é que funciona saneamento básico e que ele pense isso a fim de que pessoas sejam beneficiadas com a capacidade intelectual dessa pessoa construir saneamento básico, eletricidade, conforto, enfim, uma série de coisas que produzem bem-estar para a humanidade, né? Então, eu diria que a fé, ela aumenta e ela tem uma dinâmica à medida que a gente aprende com o sofrimento, né? Tá bom. 3. De que forma podemos definir a viva dentre as doutrinas evangélicas? Meu Deus, essa aqui eu fiquei assim, cara, Felipe e Verônica são doidos. Por quê? É porque, como eu sou, todo mundo sabe, né? A minha origem, então você sempre fala das várias vertentes. Sim. Eu queria, e o que mais me agrada na Viva é ela não ter exatamente a definição. Então, ela é próxima de alguma coisa. Metodista, pentecostal, enfim, aí sim vai. E aí eu queria que você me explicasse um pouco, aí uma pergunta minha mesmo, de leigo, como é que a Viva se encaixaria aí dentro. Pois é, Felipe. Essa aqui eu quase falei assim, Felipe, vamos desistir dessa pergunta? Eu vou explicar por quê. Nós somos, a minha definição é uma igreja protestante que acredita no poder transformador do evangelho para renovar a vida e a sociedade. Então eu acredito no evangelho. Agora, eu estudei muito teologia. Então eu estudei teologia metodista, teologia liberal, teologia conservadora, calvinista, arminiana. Aí eu fui estudando teologia. Até que eu percebi que essa coisa de escolher uma escola de teologia é uma coisa muito moderna, da modernidade, né? Em que você tinha que definir uma única teologia para ser a sua, né? Então, quando a gente fala de teologia, a gente está falando de qual confissão teológica você é. Nesse ponto, eu acho que o catolicismo, que é a sua origem, ele tem uma coisa que é interessante. Porque dentro do guarda-chuva do catolicismo, você tem vários pensamentos que são, inclusive, opostos entre eles. Agostinianos, e, enfim, você tem vários pensamentos. Eu, por ser uma pessoa que gosto da pós-modernidade, eu não acho que a pós-modernidade é um problema, eu tenho uma visão mais plural da teologia. Então, teologia, por definição, é um discurso sobre Deus, ok? É um discurso. O que significa dizer, para mim, que a teologia, ela é um discurso plural. E que eu não acredito que a instituição forma a teologia da comunidade. Cada pessoa da comunidade tem a sua própria teologia. E é assim, e sempre vai ser assim. E sempre foi assim. O problema é que, na lógica moderna, você tinha que fazer o indivíduo caber dentro do pensamento institucional. Isso. Né? Na minha lógica, eu falo o seguinte, não tem isso. Eu ofereço uma proposta. Eu tenho uma proposta teológica, é essa aqui, o que você acha? Ah, Herbert, eu concordo, eu não concordo. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Tá bom. Porque a relação com Deus, se a gente for levar a sério a reforma protestante, é sacerdócio universal de todos os crentes. O que significa dizer que cada pessoa é responsável pela sua manutenção da relação com Deus. Então, eu, como pastor, não sou mediador da relação e nem da capacidade intelectual de ninguém. Vai ter coisa que eu vou dizer, caramba, a pessoa pensa isso, você frequenta a Viva, mas é ela. E a jornada dela com Deus. Então, eu não tenho uma definição. Agora, o que eu tenho como definição é que a teologia, para mim, ela não vem primeiro, ela vem em segundo lugar. O que vem primeiro? O que vem primeiro, na minha concepção, é a filosofia, a psicanálise, a antropologia, a sociologia, o direito, a química, a matemática. Para mim, teologia é sempre resposta e nunca ponto de partida. Eu não parto da teologia para explicar a sociedade. Eu pergunto, o que é a sociedade, o que as pessoas, como é que esse mundo pensa? E aí, então, o evangelho para mim é uma resposta. Eu não gosto de teologias metanarrativas. A metanarrativa é a construção de uma coisa que está acima de todo pensamento humano e que todo pensamento humano tem que caber, a realidade tem que caber na metanarrativa, que é uma coisa de Platão. Então, por exemplo, o que é o casamento ideal? Eu crio o casamento ideal e fico tentando fazer meu casamento se encaixar aqui. E nunca se encaixa, porque todo idealismo morre com a realidade. É utópico. Então, eu não tenho teologia utópica. Eu tenho uma teologia que para mim é sempre uma proposta. E aí, para usar a referência de onde que eu estou falando, Herbert tirou isso da cabeça dele a partir dos aspectos psicóticos. Não, não é isso. O que eu tenho é Karl Barth, que dizia que a teologia ela precisa revelar a Cristo, e eu tenho Paul Tillich, que é um teólogo alemão importante, que foi professor nos Estados Unidos, de grandes universidades, que ele dizia que o papel da teologia é ser uma resposta do evangelho para a sociedade. Mas quem levanta as perguntas é a sociedade. Em todos os tempos, em todas as épocas, cada sociedade vai ter suas próprias questões e perguntas, e o papel do teólogo é pensar como é que o evangelho responde a isso. E aí é o que ele chama de uma teologia dinâmica. Ela não está fechada. Eu não tenho uma caixinha fechada chamada calvinismo, arminianismo, metodismo, batista, católica. Eu não tenho isso fechado. O que eu tenho é uma proposta. E é o que eu tenho para o momento. Isso é um desafio. Porque
significa que o que a gente pensa agora talvez possa mudar, inclusive, como sempre mudou. Nesses 2000 anos de cristianismo, nunca houve a palavra de Deus, nunca houve a teologia. Vai em qualquer igreja. Frequenta uma igreja cada semana, você vai ver que a cabeça de todo mundo é diferente. Então, ao invés de eu brigar com isso, eu vou dizer, é isso. A teologia é sempre particular e individual, porque a teologia nasce da nossa relação pessoal com Deus e a gente tem que oferecer uma resposta. Então, a teologia, ela não fala apesar das perguntas humanas, mas a partir das perguntas. Quais são as angústias, os dilemas, os conflitos? A pergunta é, então, como é que o Evangelho responde a isso? Então é sempre um diálogo e nunca uma imposição. Só para deixar registrado, é isso que eu gosto da Viva. Próximo. É registrado. Registrado é coisa de advogado. Deixa em ata, né? Como podemos saber se nossa intuição... Eu lembrei da última que nós conversamos, por isso que eu fiz essa pergunta. Como podemos saber se nossa intuição é fruto do Espírito Santo ou produto da nossa mente? Aí já Boa. você falou psicótico, então... Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe diferença da voz de Deus da voz da nossa consciência. Okay. Deus nunca fala fora de nós. E esse talvez seja o grande desafio. Porque as pessoas falam, eu ouvi a Deus. Olha, se você ouviu uma voz fora de você, que você chama de Deus, cuidado. Nesse ponto, eu gosto muito dos místicos medievais. Teresa d'Ávila dizia, a voz de Deus é uma voz parecida com a minha consciência, mas que fala sobre mim. Isso significa que a gente pode, na nossa consciência, ouvir muitas vozes. A grande questão é se essa voz me torna mais parecido com Jesus. Aí eu diria, talvez aí esteja o fio condutor desse Espírito de Deus que fala. Se essa voz me torna alguém mais parecido com Jesus. Porque muita gente, ouvindo a voz de Deus, fez muita atrocidade na história. Isso. E faz até hoje. Abre o Instagram para tu ver vídeo de igreja evangélica, o que tem. É terrível, um negócio horrível. Então, eu diria que a voz de Deus, ela sempre fala, e o resultado é a gente se parecer mais com Jesus, né? Então, Deus fala, sempre é uma voz em nós, que nos interpela, que nos motiva, que nos encoraja. Por isso que a palavra muito usada para o Espírito Santo no Novo Testamento é Paráclitos, o encorajador. Deus nunca é o nosso acusador. Se você ouve uma voz acusatória e acha que é Deus, não é. Nunca é. Deus é sempre encorajador. E a palavra encorajamento, para você usar uma ilustração de filme, já viu quando o exército está com muito medo, é pequeno e tem que enfrentar um exército inimigo muito difícil. E aí vai lá o general na frente da tropa e encoraja a tropa. Morre todo mundo, mas brincadeira. Às vezes vence. Mas o encorajamento, o encorajador, é essa figura de alguém que está desanimado e que precisa de força para voltar à vida, para tocar as coisas. Então o papel do Espírito Santo é esse. E no final das contas a gente ia se parecendo mais com Jesus, né? Tendo Jesus perdoado os nossos pecados, morrendo na cruz, como lidar com a nossa fragilidade humana com tendência ao pecado? Isso. Essa aqui eu também pensei, meu Deus do céu, o que a gente fala aqui, né? Mas olha só, a religião, ela tende à moral. Moralizar as pessoas é você dizer o que ela pode e o que ela não pode fazer. Para muita gente, isso é uma coisa boa, porque ele encontra na religião uma coisa, um método de organizar a vida dele, que é típico dos obsessivos. O obsessivo adora uma coisa externa que diga o que eu tenho que fazer. A maneira da gente construir a Viva aqui causa muita angústia para esse tipo de pessoa, porque eu não vou dizer o que você vai fazer, certo? E nesse ponto, como é que eu penso a questão dos nossos pecados, fragilidade humana? Eu sempre, por ter construído a minha teologia a partir do pensamento de Santo Agostinho, que diz que nós nascemos em pecado e tendemos ao pecado, né? Existe o pecado original, eu sempre vi o ser humano de maneira pessimista, certo? Que é a lógica comum. O ser humano é pecador, mau, perverso. John Wesley, no sermão número 2, ele disse o seguinte, o ser humano, por ter nascido no pecado, ele é a imagem do diabo, um ser caído sem luz e sem graça. Frase de John Wesley, né? No começo da vida dele. Só que aí eu fui tomando contato com uma outra teologia que me ensinou a perceber o ser humano com a sua potencialidade de vida. Ao invés de eu pensar na fragilidade humana e ficar brigando com ela a vida toda, eu pensei, por que a gente então não fortalece os aspectos de vida dentro da gente, ao invés de ficar brigando com os aspectos só de morte? Que a gente gasta muita energia para ser santo, para ser perfeito, para ser puro. E aí esse teólogo, chamado Richard Rohr, ele me disse o seguinte, por quê? Que apesar da gente se olhar tão mal o tempo todo e se ver tão pecador o tempo todo, ainda assim, a gente não se destrói totalmente.
O que impede o avanço da maldade na gente? Se somos tão maus e perversos, por que a gente não tacou bomba atômica e tudo e acabou o planeta? E ele diz então, o mal não é a força prevalente na natureza humana, mas o bem. O mal é estranho. Tanto é verdade que o bem prevalece, que nós olhamos para a história, apesar de vermos aspectos de maldade que nos assustam, ainda assim a gente preserva a vida humana. O que faz a humanidade preservar a vida é a bondade original de Deus, que refreia a nossa maldade. Porque senão, nós viveríamos em estado de natureza, destruindo um ao outro o tempo todo, e acabaria todo mundo. E por que não acabou? Por que apesar de a gente ter feito grandes guerras, coisas horríveis, como está acontecendo agora em Israel e Gaza, aquela coisa atroz, é o que acontece aqui no Rio de Janeiro, o que impede o avanço da maldade? A bondade de Deus, que refreia a nossa maldade. Então, eu comecei a pensar, e fui relendo um pouco a teologia, tem um autor chamado Jonathan Edwards, que ele diz uma coisa que, para mim, explica qual é o verdadeiro processo de santificação. Não é brigar contra o que eu não gosto, mas é deixar o meu coração ser cheio do amor de Deus. E ele diz, um amor é capaz de expulsar um outro amor. O meu amor por coisas destrutivas, ele não vai morrer dentro de mim enquanto um amor por coisas de vida encher o meu coração. Se você for no Narcótico Anônimo e conversar com as pessoas, eles vão dizer, cara, eu não gosto do que eu faço, eu acho que é ruim, mas eu repito essa coisa. Por quê? Porque dentro dele, alguma coisa o compele a repetir aquilo, seja para amenizar a angústia, seja por motivos, como a gente chama na psicanálise, de uma compulsão à repetição. A gente só muda, de fato, quando o amor prevalece sobre os nossos aspectos de morte. Aí a gente muda. Enquanto a gente tentar mudar pela moral, a gente muda. Vai mudar. Mas tem custo. A mudança pelo comportamento tem custo. Porque eu já aprendi na psicanálise que quando eu só mudo o comportamento sem ter mudado a origem, eu desloco aquela angústia e vira outra compulsão. É o camarada que diz assim, olha, você fuma, você está pecado, está errado, você tem que parar de fumar, ele para de fumar. Só que ele vai encontrar uma outra adição na vida dele, porque ele só deslocou as angústias internas dele. O que realmente muda na gente é quando a gente resolve se aliar mais à vida do que à morte. Isso transforma a gente. O amor é a única força capaz de transformar o ser humano. Enquanto for moralizante, enquanto for religioso, enquanto inclusive for a partir dessas ideias, mas eu tenho que agradar a Deus, você vai ver uma vida horrível. Não vai mudar. Por isso que todo o processo de transformação, ele nasce de dentro para fora. E foi o que Jesus disse. O que contamina o homem não é o que vem de fora dele, não é o que contamina a gente, é o que está dentro da gente. Esse é o nosso problema. Então, se por um lado há a bondade original de Deus, por outro lado, há aspectos dentro da gente que ao longo da nossa vida vão ser tratados alguns e outros vão fechar o caixão e você vai levar um monte junto contigo. Porque esse ideal de perfeição, ele só prejudica a gente. Então, a gente é transformado à medida que a nossa consciência se expande, à medida que o nosso amor aumenta, à medida que a nossa destrutividade diminui, né? Então, eu acho assim que muita gente trata a questão da moralidade como sendo uma ênfase muito importante para a vida cristã. E eu não acho que ser cristão é se tornar alguém mais ou menos perfeito. Nenhum discípulo era perfeito. Nenhum dos cristãos que eu leio na Bíblia, todos eram errantes, todos eram humanos, né? Então, quando a gente aceita que Deus age em nós apesar da nossa fraqueza, a gente para de brigar muito com a gente, porque a nossa tendência é brigar com a gente o tempo todo. Você ficar em conflito com você mesmo o tempo todo. E muita coisa se ameniza quando a gente para de brigar e fala assim, poxa, Senhor, eu sou assim, e eu sei que você me encontrou assim, eu sei que você me conhece. Então, se Deus pra gente é uma coisa amorosa e boa, Ele vai ajudar a gente no nosso processo. E muita coisa você vai precisar de ajuda, você vai precisar de terapia, você vai precisar de grupo de ajuda, você vai precisar de psicólogo, você vai precisar de uma conversa, você vai precisar de N coisas, inclusive errar, né? Eu acho que uma das coisas mais erradas que fizeram com a religião foi dizer que para você ser santo você tem que parar de errar. E eu acho que até o que a gente chama de erro pode ser um grande aprendizado. Porque a experiência humana, ela não passa por aspectos puramente intelectuais do que eu sei. Porque se fosse assim, nenhum de nós erraríamos. A experiência humana é uma experiência que precisa ser vivida. E quando é vivida, você pode dizer, eu gosto ou não gosto, eu quero ou não quero, vou deixar ou não vou deixar. Então, tem coisas que para mim são fáceis. E para você é muito difícil. Tem coisa para você, tranquilo. E para mim eu vou dizer, mas caramba, como é que pode? Aí imagina aquilo que é fácil para mim, eu coloco como um peso sobre você e eu falo, mas tem que ser assim. Aí você fala assim, mas olha só, tem uma coisa aqui que para mim é fácil e para você é difícil. Então, olha isso aí também. Aí vira uma disputa de narcisismo, de quem é melhor em qual área. Mas você faz isso, e você faz aquilo. E isso é o que alimenta, muitas das vezes, a lógica acusatória dentro da igreja. Então eu pego o que eu acho que é errado em um, desço a malha, e aquilo que me é errado, eu falo, não, mas aí também é minha humanidade.
Então, na verdade, a gente teria que se aceitar como a gente é. Eu acho que é o que Jesus fazia, né? Porque ele andava com tanta gente complicada e ele convivia super bem com essas pessoas, né? Então, eu acho que o caminho do evangelho passa por aí. Primeiro, da gente se aceitar, por saber que Deus nos aceitou. Então, Deus não nos aceitou quando a gente era perfeito. Paulo diz que ele nos aceitou enquanto ainda éramos pecadores, certo? Isso é maravilhoso, porque não depende do meu desempenho. E, por consequência, a comunidade cristã é uma comunidade de autoaceitação. De todos. Nas coisas que eu acho positivas e nas coisas que eu acho negativas. O que eu acho negativo? Tolerância. A única coisa que a gente não tolera é a intolerância de excluir aquilo que o outro, a percepção do outro, diz assim, isso não pode, Herbert. E que às vezes acontece. Então, é isso. Então Jesus morreu na cruz, ele pôs fim ao nosso pecado, ele não nos olha como pecadores, ele nos olha como alguém que, estando nele, nós fomos resgatados e totalmente perdoados. Então eu não trato mais ninguém como devedor de Deus. Por isso que eu não prego no lugar da culpa. Eu não prego com a chave da culpa. Eu prego com a chave da graça. Você é aceito. Mas, então, botar peso no pecado fortalece só e vai contra tudo que Jesus fez por nós. Se ele já nos perdoou, quem sou eu, Herbert, para dizer que alguém não é perdoado? Quem sou eu para imputar culpa, medo, perseguição sobre a vida das pessoas? Eu não posso fazer isso. Isso é anti-evangelho. Porque no final das contas, quem vai recolher trigo e joio não sou eu. Não sou eu que vou lá para a colheita. A Bíblia diz que é o próprio Deus. Então é isso. Eu só posso ser um mensageiro. E eu, nesse lugar, apesar de poder exercer poder, porque eu falo, eu tenho que me esvaziar das minhas pretensões e dizer, eu só sou um mensageiro, só comunico o evangelho. Eu só ofereço uma proposta. É igual um garçom. Quem prepara a comida é o chefe de cozinha e quem está recebendo é a pessoa que está sentada na mesa. O que o garçom faz? Ele vai, oferece a proposta e mostra. E se a pessoa não quiser, ele tá bom. Então é isso. Né? Então a comida quem fez foi a Trindade, oferecendo perdão à humanidade. O ser humano aceitou nossa proposta e eu só estou assim, o que você acha disso? Só panfletando o evangelho. Porque é isso que eu posso fazer. Amém. Minha gente, a gente vai cantar uma música e terminar o nosso encontro.